Fala, teorizantes! Estamos aqui na nossa quinta aula de conjuntos numéricos. Está sendo a nossa terceira parte do conjunto dos números racionais. Então, aula 5, e no que diz respeito a números racionais, é a parte 3. Por quê? Porque a parte 1 foi as frações, a parte 2 foram os decimais exatos, e agora a parte 3 é a dízima periódica. Então, vamos falar de dízima periódica, beleza? Dízimas periódicas é a bola da vez, beleza? O que são dízimas periódicas? São aqueles números cuja representação decimal, vamos escrever aqui, representação decimal infinita e periódica. Ou seja, tem fim, perdão, não tem fim, porém tem um período, o que permite que você transforme em fração. E nós não vamos fazer conta com dízima periódica, nós vamos transformar em fração para fazer conta. Então, em que consiste estudar as dízimas periódicas? Consiste em saber transformá-las em fração. E aí depois, ainda nessa aula, nós vamos encaixar essas dízimas periódicas, junto com várias outras coisas, em expressões, que a gente chama de expressões numéricas no conjunto dos números racionais. E aí vocês vão ver a dízima periódica, vamos dizer assim, em operação, ok? A dízima periódica trabalhando aí em prol das expressões numéricas, beleza? Bom, a gente precisa dividir a dízima periódica em duas, beleza? Então você tem, vamos colocar aqui, dízimas periódicas. Nós vamos dividir a dízima periódica em duas. A dízima simples e a dízima composta. A dízima simples é aquela que só tem o período. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos de dízima simples. 0, 2, 2, 2. 1,333. Que mais? 0,31, 31, 31. Essas dízimas só tem só tem o período, beleza? E as dízimas compostas, elas têm período e antiperíodo. Então, vamos lá. O que é o período? O período é o número que se repete. E o antiperíodo é o número que vem antes do período, porém depois da vírgula. Por exemplo, vamos pegar exemplos aqui. 0,2333. O 2 é o que a gente chama de antiperíodo, é o que vem antes do período. E o 3 é o que a gente chama de período, é o que se repete. Aí quando você olha para essa dízima de cá, moçada, você fala assim, velho, tem um número aí que vem antes do período, mas ele não é um antiperíodo, porque ele é um número inteiro, então ele não é um antiperíodo. Antiperíodo tem que ser assim, ó, por exemplo, esse aqui não é um antiperíodo, beleza? Mas aí, quando você coloca aqui um 31 e repete aqui um monte de 5, por exemplo, aí o 31, sim, o 31 e não o 1 vai ser o antiperíodo e o 5 vai ser o período, beleza? Então, fica aí a explicação da diferença entre dízima simples e dízima composta, tá certo? Então, em cada um dos exemplos aqui, que eu vou indicar com a setinha preta, eu vou falar para vocês qual que é o período, beleza? Então, esse primeiro, o período é 2. Nessa aqui, o período é 3. Nessa aqui, o período é 31. Nessa aqui, o antiperíodo é 2 e o período é 3. Nessa aqui, o antiperíodo é 31 e o período é 5. Beleza? E essa é a diferença, então. Bom, isso é uma dízima periódica. E aí você tem também os dois tipos de dízima. As dízimas simples e as dízimas compostas. E o que nós vamos fazer agora? Transformar as dízimas em fração, que é o que nos interessa, porque a gente transforma em fração para depois fazer
as devidas operações, encaixar as dízimas periódicas aí nas expressões numéricas para a gente poder trabalhar com elas e chegar no resultado final aí das expressões, beleza? Então vamos lá, vamos transformar a dízima simples em fração, beleza? Então vamos começar com a dízima simples, vou escrever aqui simples. Vamos. Enquanto o meu quadro resolve a sua vida, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, compartilharem, beleza? Então vamos começar aqui com as dízimas simples. E aí eu vou trabalhar com vocês dois métodos, beleza? O método prático e o método utilizando uma equação. Quem for meu aluno aí, que já teve aula comigo aí esse ano, de 2000, esse vídeo vai ficar para a eternidade, nós estamos aqui no ano de 2022, eu não trabalhei o método da equação. Existem algumas questões específicas de sala de aula que me fizeram que eu optasse por não trabalhar a equação. Mas aqui eu vou mostrar os dois, tá legal? Então, para quem não é meu aluno, vai ter a oportunidade aí de ver os dois. E para quem é, vai ver o outro método que não conhecia. Então, vamos primeiro para o nosso método prático. Então, vamos escrever aqui método, escrever só prático. Método prático, beleza? O que é esse método prático? A gente vai colocar um 9, então a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui o denominador, o numerador e o denominador, beleza? No numerador, a gente coloca o P, ou seja, o P é o período, tá? Então vamos fazer uma legendinha aqui, esse P significa período, beleza? Então, no numerador, a gente vai colocar o período. E no denominador, a gente vai colocar um 9 para cada algarismo do período. Beleza? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos começar com o 02222, que foi o primeiro que eu usei lá. 0222. Beleza? Então, vamos lá. Numerador, a gente coloca o período. Então, a gente vai colocar o 2. No denominador, a gente coloca o antiperíodo. Perdão, desculpa, gente. No denominador, a gente coloca um 9 para cada algarismo do período. Então, a gente vai colocar apenas o número 9. E a dízima 0,2222 é a mesma coisa que 2 nonos. Eu me lembro que eu coloquei lá, vou fazer uma barrinha aqui, para separar. Eu me lembro que eu coloquei lá o número 1,333, que também é uma dízima simples, beleza? Bom, esse número... Tá? Gente, só um detalhe, eu posso colocar uma barrinha também no lugar do, por exemplo, vou puxar aqui, depois eu vou apagar. Por exemplo, em vez de colocar assim, eu ponho 1,3, uma barrinha aqui em cima, tá? Deixa eu apagar aqui, para não ficar em excesso de informação aqui para vocês. Ó, beleza? E aí é o seguinte, tá vendo que tem um número inteiro aí? Tem outras formas de fazer, mas eu gosto, eu vou mostrar para vocês, eu gosto de fazer o seguinte, eu coloco o número inteiro aqui bonitinho para formar um número misto, coloco em cima o período, normalmente, em cima o período, embaixo aqui um 9 para o algarismo do período. Então vai ser 1 inteiro e 3 nonos, beleza? Ou seja, eu vou simplificar aqui o 3 nonos, 1 inteiro e 1 terço, e aí aquele esquema que eu já falei, né, para vocês nessas videoaulas, que é número misto para transformar em fração, multiplica e soma, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4 terços. E aí vai depender do seu exercício, você pode deixar aqui o número misto mesmo, enfim. Eu lembro também que eu tinha passado, acho que era o 0,31, 31, 31, com os 3 pontinhos aí, que é para mostrar que é uma dízima periódica. Ou seja, lembra, no nosso processo prático, um 9 para cada algarismo, perdão, em cima o período, então eu vou colocar o 31, não tem número inteiro, tá tranquilo. E embaixo eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período. Quantos algarismos tem no período? 2. O 3 e o 1. Tá certo? Não vai achar que são 6 algarismos, não. 31,
é 31, 31, 31, não. São dois algarismos. O período é o número que se repete. Então, o número que se repete é o 31, então ele é o período. Então, são três algarismos, perdão, então são dois algarismos no período, o 9 e o 9. Então, você tem essa expressão 31 sobre 99. Ficou muito feio esse número aqui, eu vou apagar e vou escrevê-lo novamente, porque aqui no Teorizando, os números são lindos. Ai, ai, continuou horrível, mas ficou pelo menos um pouco menos horrível. Beleza? Então, esse é o nosso processo prático para transformar dízima simples em fração. Em cima você põe o período, embaixo você põe um 9 para cada algarismo do período. E o uso aqui da equação. Deixa eu escrever aqui com a equação para você, quem gostar. Então, o que você vai fazer? Vou usar os mesmos exemplos, começar com 0, 2, 2, 2, 2, tá? Eu vou fazer aqui x igual a 0,222. Como o período só tem um algarismo, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por 10. Então, eu vou encontrar 10x é igual a 2,222. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o 10x igual a 0,2222 pela equação original. E aí eu encontro o quê? Imagina você, 10 menos 1 são 9x. 9x. Aqui você vai conseguir cortar todos esses números com todos esses números. Ou seja, você elimina esse período. E 2 menos 0, né, pessoal? É 2. Então, quando você termina de resolver essa equação, você tem x igual a 2 nonos. Olha que legal. X igual a 2 nonos. É assim que resolve utilizando a equação. Esse aqui vai ser do mesmo jeito. Esse 1 não vai interferir em nada. Beleza? Estou falando desse aqui de cima. Então, para economizar vídeo e também tela, eu vou trabalhar só com esse aqui, ó, com 0,313131. O que eu vou fazer então? Vou chamar de x igual a 0,313131. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, como tem dois algarismos nesse período, eu vou multiplicar essa equação, os dois lados dessa equação por 100. Então, eu vou ter 31,313131. Eu vou subtrair dela mesmo. 0, quer dizer, da original. 31, 31, 31. Ou seja, vou conseguir novamente eliminar o período. Brunão, se você puxou um número para a esquerda, alguém deve estar se perguntando agora, se você puxou um número para a esquerda, não vai diminuir a quantidade de números que tem à direita, não? Não. Entendeu o que eu falei? Se você puxou um número para cá, ó, vamos pegar o de cá. Antes, só dar fazendo um parêntese aqui no nosso vídeo. Tá vendo aqui, ó? Você não puxou aqui o número para cá, esse 2 para cá? Então, esse 2 aqui, esse lado de cá não vai ficar com 1 a menos, não? Esse lado de cá, ó. Entendeu? Não. Sabe por quê? Não. Porque são infinitos números. Então, não tem problema você fazer isso, porque não vai ficar com 1 a menos. Entendeu? Essa é a ideia. Então, a mesma coisa. Eu puxei o 31 para a esquerda. O lado direito não vai ficar desfalcado de um 31, não? Não vai não, porque são infinitos números, beleza? Então, 100 menos... Deixa eu ver aqui onde é que eu estou aqui. Não estou de boa. 100 menos x é 99. X igual a 31. E aí eu vou pôr bem puxado para cá para não atacar minha logomarca. E vai ser x é igual a 31 sobre 99. Só fiquei devendo para vocês esse aqui, mas é a mesma ideia. Vai ser bem parecido com essa daqui, beleza? Porque esse 1 não vai interferir em absolutamente nada, ok? Ok. E agora, o que eu faço? Agora eu passo para a equação, a dízima periódica composta, beleza? Muito bem, vamos passar então para a dízima composta e vamos fazer aqui o nosso método
prático, beleza? Então vou dar um método para você aqui e depois a gente vai detalhando com os exemplos. Então eu vou colocar aqui, ó. Você vai colocar no numerador, moçada, você vai colocar o antiperíodo junto com esse período. Observe, esse A significa antiperíodo. Antiperíodo. E o P significa período. Então é antiperíodo. Então AP não significa antiperíodo. AP significa antiperíodo junto com o período. Isso é que significa AP. Antiperíodo junto com período, menos o antiperíodo. Isso é o seu numerador. E o seu denominador, você vai colocar 19 para cada algarismo do período, para cada algarismo do período. E 10, aí vem novidade também, ali, em cima tem novidade, embaixo também tem novidade. 10 para cada algarismo do antiperíodo. Beleza? Do antiperíodo. Certo? Então, vou escolher uma dízima aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, a 0,1222. Pronto. Então, vamos identificar. Quem é o antiperíodo? É o 1. O antiperíodo é o 1. Vou colocar aqui no cantinho, ó. O antiperíodo é o 1. O período é o 2. Tá certo? Então, esse símbolo aqui, ó, significa antiperíodo junto com período. Não vai achar que é vezes, nem mais, nada. É junto. Ou seja, simplesmente você pega o antiperíodo junto com período. Então, 12. Menos o antiperíodo. Quem é o antiperíodo? 1. 12 menos 1 sobre, embaixo, 9 para cada algarismo do período. Quantos algarismos tem o período? Um algarismo, que é o algarismo 2. E 0 para cada algarismo do antiperíodo. Quantos algarismos tem o antiperíodo? Um algarismo, que é o algarismo 1. Então, 90. Resolvendo isso aqui, o que eu tenho? 11 sobre 90. E aí, pessoal, eu não vou me preocupar muito com um número inteiro aqui, não, porque vocês já entenderam que o número inteiro que tiver aqui, você coloca ele aqui, beleza? Para formar uma fração mista. De novo, então, o número inteiro que tiver aqui, você coloca ele aqui para formar uma fração mista. Eu não vou ficar agarrado com ele aqui, porque senão eu vou esticar demais o vídeo, sem necessidade, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essas conexões aí com tranquilidade. Vou pegar mais exemplos aqui de dízimas compostas, beleza? Vou pegar, por exemplo, 0,231, 31. Ah, outra coisa que é bom falar. Depois que fez isso, pensar se tem possibilidade de simplificar. Sempre. É isso? Bom, pessoal, vamos seguir aqui. Antiperíodo junto com período. 2 é o antiperíodo, 31 é o período. Menos o antiperíodo, que nesse caso é 2. Sobre 9 para cada algarismo do período. O período tem 2 algarismos, que é o 3 e o 1. Então, vou colocar 9. E 0 para cada algarismo do antiperíodo. O antiperíodo tem um algarismo, que é o algarismo 2. Então, 990. Resolvendo isso aqui, eu tenho 229 sobre 990. É isso aí. Bom, 0, agora eu vou colocar 23,1111. Coloquei 1 demais, desnecessário, né? Pronto. O que vai dar? Vamos lá. Antiperíodo junto com período, 231, menos o antiperíodo. Só que agora o antiperíodo, moçada, é o 23 e não o 2, porque o que vem antes do período e depois da vírgula, né, que antiperíodo é isso. Vem antes do período, porém depois da vírgula. Porque se vier antes da vírgula, é número inteiro, tá bom? Então vai ser 23 aqui, ó. 23 sobre 9 para cada algarismo do período, 0 para cada algarismo do antiperíodo. Então, 9 para o 1, 0 para o 2 e 0 para o 3. Então,
você vai ter esse número aí, que vai dar 208 sobre 900. E aí, a gente vai simplificando aqui, esse 208 sobre 900, 104 sobre 450, 52 sobre 225. Deu bom? 208 por 2, 104, 450, 52 sobre 225. Dá mais uma? Acho que não. Beleza? Esse é o método prático, certo? E tem, então esse é o método prático. E tem o método utilizando equação, que eu vou fazer aqui para vocês na próxima tela, apenas não, usando exatamente esses números que eu acabei de usar para poder você fazer um comparativo e escolher a sua melhor forma, beleza? Então, vamos lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos apagar aqui. Aqui. Tudo bem. Enquanto isso, deixe seu like. Deixe seu like. Olha só. Vou deixar esses números aqui de bobeira, só para lembrar deles. Minha cabeça anda ranho, menino. Deixa eu apagar aqui. Muito bom. Vou apagar aqui. E... Então vamos escrever esses três números. Bom, vamos lá. Vamos começar com 0,1222. Esse método é o método da equação. Acabou que eu não escrevi aqui, né? Mas vamos falar aqui do método da equação. Beleza? E eu vou começar pelo 0,1222. Vou apagar aqui. Eu já usei ele. Muito obrigado. Tchau. Vai com Deus. Pronto. E agora eu vou fazer o quê? Então, primeiro eu vou chamá-lo de x. X. 0,1222. Tá, qual que é o segredo? O segredo é trazer um número do período para a esquerda. Ou seja, eu vou multiplicar por 100. Porque se eu multiplico por 100, eu tenho 12,222. Só que, se eu faço isso aqui, moçada, ó, se eu faço isso aqui, eu vou ter problemas, concordam? Eu vou ter problemas, porque esse vai dar conflito aqui, ó. Eu não vou conseguir eliminar o lado esquerdo do jeito que eu gostaria. Aí sabe o que eu faço para resolver esse problema? Deixa só eu apagando aqui. Então não é esse número que eu tenho que colocar aqui, não é a própria equação, igual eu estava fazendo antes. Para resolver esse problema, ao invés de eu subtrair de x, eu subtraio, sabe de quê? De 10x, porque aí eu puxo um antiperíodo para cá e limpo o lado direito, ficando com tudo 2. E aí eu consigo fazer 90x igual a 11. X igual a 11 sobre 90. Olha que lindo. Então, resolvi utilizando a tal da equação. Beleza? Vou fazer agora o próximo número nosso, que é o 231. Opa, faltou 0,2313131. Beleza? Eu vou chamá-lo de x. Deixa eu já apagar aqui do lado direito para você ir se organizando aí. Beleza? Muito bom. Desculpem. Então, eu vou multiplicar por 1000, beleza? Para trazer um período para cá. Então, 1000 x é igual a 231,313131. Só que além de trazer um período, eu também tenho que trazer o antiperíodo. O antiperíodo é 2, então sabe o que eu faço? Subtraio de 10x. Aí eu trago o antiperíodo. Eu trazendo o antiperíodo, eu consigo limpar o lado direito, para ficar só com o período do lado direito. E aí, na hora que eu fizer a subtração, vai dar bom. Que aí vai dar 990x igual a 209. Foi mal. Igual a 209.
Então, x é igual a 209 sobre 990. Coube aí? Opa, coube não. Mas vamos lá. Eu apago aqui. Faço aqui em cima. Não coube aqui não. Então, só para finalizar, x é igual a 209 sobre 990. Beleza? E mais um aqui, que é esse aqui, que eu já vou deixar ele onde ele está. Ó. Chamar de x. X é igual a 0,2311. Vou multiplicar por quanto? Por 1.000 novamente. Por 1.000 novamente. 1.000x é igual a 231,111. Só que na hora que eu for subtrair, eu vou subtrair de quanto? De 100x. Por que de 100x? Para eu poder trazer o 23 para ficar só o período do lado direito. E aí eu vou ter aqui bonitinho 900x é igual a 208. X é igual a 208 sobre 900, que simplificando vai dar 52 sobre 450. Transformar uma dízima composta. Tantos anos. Não é 52 não, né? Não, sobre 225. Foi mal. 52 sobre 225. Pronto. Transformamos a dízima em fração. Agora vamos ver a aplicação disso nas expressões numéricas? Vamos nessa. Pessoal, vamos trabalhar nessa expressão numérica para mostrar aí a dízima dentro da expressão. Depois nós vamos gravar uma aula, vai ser a próxima nossa aí, só de expressão numérica. Beleza? Mas eu vou trabalhar aqui uma só nesse finalzinho de aula aqui, só para ter uma dízima, beleza? Bom, no que diz respeito à expressão numérica, toda vez que você tem fração, quando você tem dízima, obrigatoriamente a gente vai transformar essa dízima em fração. Mas se você não tiver dízima, só para deixar um toque aqui, ainda assim eu prefiro, se tiver só decimal e fração, ainda assim eu prefiro transformar o decimal em fração do que a fração em decimal. Eu acho que fica mais tranquilo, mais claro para resolver. Beleza? Bom, outra dica que eu gosto de deixar aqui em expressão numérica é: eu não gosto de separar as expressões, as pequenas partes, por exemplo, separar esse parêntese aqui, ou para poder resolver e depois devolver para cá, ou fazer primeiro o numerador, depois o denominador. Eu gosto de ir fazendo tudo junto. Então, por exemplo, aqui, para começar, ó, eu já vou colocar uma barrinha aqui, e eu já vou tirar o MMC de 2 e 3 e já vou começar essa soma. Então, 2 e 3 dá 6. 6 dividido por 2 é 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 é 2 vezes 1, 2. Vezes 7 mais, já vou transformar em fração, ó, 3 nonos, conforme a gente aprendeu nessa aula mesmo, beleza? Beleza. E já vou simplificar aqui também, porque eu sou desses, ó, já vai ficar aqui. Peraí, ficou meio feinho aqui esse 1. Vai ficar, vou simplificar por 3, vai dar 1 terço, beleza? 1 terço. Bom, o expoente negativo, ele inverte a fração. O papel do expoente negativo é dar o comando para a fração inverter. Então, 4 terços elevado a 1. A gente inverte a fração e troca o sinal. Todo número elevado a zero é 1. Então, 3 quartos elevado a zero é 1. E eu vou colocar o quê, pessoal? 1 sobre 1. Para poder, porque eu já sei que aqui vai vir um mínimo múltiplo comum aqui embaixo. Mais, e aí eu vou colocar 75 sobre 100. E o vídeo não ficar muito longo, eu já vou deixar aqui a simplificação 3 quartos. Então, vamos completar isso aqui, ó. 5 sextos vezes 7 inteiros mais 1 terço, beleza? Sobre
4 terços, porque 4 terços elevado a 1 dá 4 terços, mais 1 inteiro, mais 3 quartos. Beleza. 5, continuando. Então, igualzinho aqui. 5 sextos vezes. Aí eu já vou tirar o mínimo entre 3 e 1, que obviamente dá 3. 3 dividido por 1 é 3 vezes 7, 21. Mais 3 dividido por 3 é 1, vezes 1, 1. Sobre tirar o mínimo, embaixo aqui, entre 3, 1 e 4. O mínimo é 12. Então, divide pelo de baixo, que é o 3 aqui. 12 por 3 é 4. Multiplica pelo de cima. 4 vezes 4, 16. Mais 12 por 1, 12. Vezes 1, 12. Mais 12 por 4, 3. Vezes 3, 9. Então, você tem 5 sextos vezes 22 terços sobre 37 sobre 12. 16 mais 12, 28, mais 9, 37. Vou dar uma simplificada aqui para facilitar minha vida. Vou dividir por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 11. E agora? Numerador com numerador, 55. Denominador com denominador, 9 sobre 37 sobre 12. E agora, copia a primeira, 55 sobre 9, e multiplica pelo inverso da segunda, 37. 12 sobre 37. Vou simplificar aqui o 9 com 12, vai dar aqui 3 e aqui 4. Eu vou encontrar, então, 220, que é 55 vezes 4, sobre 111, que é 3 vezes 37. Esse é o nosso resultado final da nossa expressão. Fica combinado entre a gente, então, que vamos fazer uma outra aula. Nossa próxima aula vai ser uma aula com várias expressões numéricas para a gente resolver aí e ficar fera em expressão numérica. Beleza? Deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui eu fui. Tchau, tchau.